Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, nós colocamos diante do Senhor nesta manhã as nossas crianças. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo possa abrir o coração e o entendimento delas, para internalizar, Jesus querido, a mensagem da palavra de Deus que for ensinada hoje. Assim eu te peço também, Jesus, que direcione cada professor em suas aulas, que o Teu Espírito Santo, Jesus querido, possa clarear a mente de cada um, Senhor, para a compreensão exata do texto bíblico nesta manhã. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Fim de férias, né? As crianças estão bem animadas. Amanhã começa a aula da maioria delas. E hoje a aula mais importante da vida delas, né? A palavra de Deus, aprender um pouco da palavra de Deus. E é um privilégio, né, poder estar aqui hoje mais uma vez, tendo essa oportunidade de trazer alguns conteúdos, pensando, né, acerca da palavra de Deus, acerca do Evangelho de Cristo. Essa lição ela é maravilhosa. Nós, até a lição de número 4, nós vimos um assunto, e agora esse assunto da lição de número 5, ele vai estar dentro do bloco do capítulo 16 ao 18 do livro de Atos dos Apóstolos, que vai mostrar que Paulo sai da Ásia Menor e vai para a Europa. O evangelho se expandindo, né? O evangelho chega à Europa através do apóstolo Paulo. E grandes são os desafios que ele vai enfrentar nessa caminhada, nesse processo também. Mas o apóstolo estava impulsionado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Né? Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. É verdade que o Evangelho de Cristo, ele rompe barreiras, dificuldades culturais, intelectuais, onde Jesus quer chegar com a sua mensagem salvífica, ele sempre tem alguém, um mensageiro para ele usar. Deus tinha um propósito estabelecido. Tudo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo não foi por acaso. Todo direcionamento, quando uma coisa não dava bem num lugar, Deus movia ele para outro lugar, mas já era projeto de Deus. Fazer com que onde ele passasse, o Evangelho de Cristo estava sendo dito, estava sendo implantado ali igrejas, e ele tinha uma missão a cumprir. Então, guiado pelo Espírito Santo, ele vai além das fronteiras, fazer aquilo que Deus chamou para ele fazer. Então, ele tinha conhecimento pleno da palavra de Deus, ele conseguia dialogar com a cultura sem comprometer a verdade do Evangelho, sem distorcer o que a palavra estava dizendo. E Paulo chama o povo ao arrependimento e dá certeza da ressurreição de Cristo. Ele pregava o Evangelho salvífico de Cristo. Então, nessa lição de número 5, ela é importantíssima para a gente compreender alguns feitos de Jesus através da vida do apóstolo Paulo. Paulo chega em Atenas, e embora ainda fosse um centro intelectual ali muito de destaque naquela época, a cidade também estava tomada pela idolatria naquele lugar. Tinha muito conhecimento, né, acerca das filosofias, ali foi um solo muito grande de conhecimento humano, mas a idolatria tomou conta. E quando Paulo chegou nessa metrópole ali em Atenas, ela não era mais uma cidade clássica,
tão evoluída da era de ouro que ela já tinha alcançado, mas que se gabava ainda como um centro literário, cultural do mundo civilizado. Ela teve uma glória muito grande, mas no período que o apóstolo chegou lá, ela já não era única naquele momento. Já tinha outras potências ali saindo, mas naquele contexto também, ela ainda era vista como uma cidade, uma metrópole, onde as pessoas vinham para fazer uns cursos. É como se fosse um centro para grandes faculdades no dia de hoje, né? As mais destacadas da época. Então ainda havia muitos centros intelectuais de estudo, onde várias pessoas vinham buscar conhecimento filosófico, né? Era um território bem abrangente, como se fosse uma cidade universitária, né? Preferida ainda por aquela população para boa formação intelectual das pessoas. E ele chega nessa cidade, nesse contexto. Para se ter uma ideia, andaram nessa cidade alguns filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, além de Eurípides e Fídias, o escultor inagualável. As grandes personalidades do mundo daquela época frequentaram ali aquela cidade, porque era tida também como centro cultural, onde tinha galerias de exposição de arte, onde tinha imagens de escultura muito bem elaboradas, onde as pessoas ainda buscavam ali também conhecer aqueles centros, e era grandiosa, suntuosa, alguns templos, alguns museus, né, da época, onde as pessoas eram atraídas para ir ali conhecer aquele centro intelectual. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha conhecimento tanto nessa parte cultural também, quanto acerca das Escrituras. E nesse contexto, ainda mais a experiência viva e real que ele teve com o Senhor Jesus. Então estava ali um homem, né, totalmente conhecedor da cultura da época, das raízes, e ele tinha, além disso, a experiência com o Senhor e o conhecimento acerca das Escrituras. E o Senhor chamou ele para esse momento, para chegar naquele lugar e mudar a história de muitas pessoas naquele contexto religioso. E o Evangelho de Cristo já estava rompendo barreiras, e nesse momento ali o Senhor queria também alcançar alguns intelectuais, fazer com que outras pessoas pudessem refletir também, não só de forma filosófica, mas também pudessem refletir acerca desse evangelho, que para eles era um novo, era desconhecido. Essa pessoa de Cristo, acerca da salvação, acerca de morrer e ser arrebatado, estar com Cristo. Eles não entendiam essa linguagem. Mas o apóstolo Paulo chega lá com essa mensagem para que eles tivessem a oportunidade de conhecer também. E Paulo, ele se comoveu diante de um povo culto, de um povo inteligentíssimo, porém distante do Deus verdadeiro, assim como ele foi um dia. O coração dele doeu, e cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações sedentos, precisando, né, de ouvir uma palavra de salvação. Pessoas que estavam ali com o coração carentes de salvação, que o conhecimento que eles tinham, aquele conhecimento humano, não ia dar a ninguém o direito de entrar no céu. Então ele sentiu ali o Espírito Santo, comovido pelo Espírito Santo mesmo, ele discerniu que aquele povo tinha conhecimento cultural, conhecimento filosófico, porém não tinha conhecimento acerca de Jesus, acerca da salvação de Cristo. E é nesse contexto que Paulo anuncia Cristo
entre os filósofos, revelando Deus até então desconhecido daquele momento, desconhecido daquele povo. E no tópico 1, fala um pouquinho acerca do contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Aquele momento em que era um centro intelectual, porém marcado pela idolatria naquele lugar. Vamos ler a referência de Atos dos Apóstolos, Atos 17, verso 16. Atenas destacava-se pelas artes, poesia, filosofia, contudo, por trás da sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registrou isso também, e registrou a reação do apóstolo Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Olha o que diz: e, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo estava ali naquele contexto sozinho, porque eles estavam, os companheiros dele, do apóstolo Paulo, tiveram que se afastar um do outro, porque eles estavam sob forte perseguição. Então, para despistar ali os seus perseguidores, cada um tomou uma direção diferente para continuar pregando o evangelho e para não ser pego em grupos. Caso pegasse um, ainda tinha um, dois ou três, que pudesse continuar falando de Jesus, pregando o evangelho. E nesse contexto aqui, aprove Deus, levar ele, separar ele, porque ele tinha muito conhecimento para dialogar nessa cultura, para conversar com esse povo, porque a forma de entendimento intelectual deles era muito avançada. Então Deus precisou usar. É lindo a gente perceber a estratégia de Deus para que o seu evangelho fosse disseminado, para dialogar com essas pessoas com bastante conhecimento, tinha que ser alguém à altura, tinha que ser alguém que tivesse um conhecimento para poder debater naquele contexto. E o apóstolo Paulo estava ali, enquanto ele esperava o quê? Esperava os seus companheiros, esperava acerca de ver como que a situação ia ficar, a poeira baixar, para que eles continuassem ali. Mas o propósito dele não podia parar. Deus tinha pressa que o evangelho fosse disseminado, Então, esta cidade, embora famosa, ela também era famosa por seus deuses. Era um povo politeísta, tinham vários deuses que eles adoravam. E ali, o apóstolo Paulo teve que enfrentar esse desafio para pregar para ele um Deus que para eles era totalmente desconhecido. Eles não sabiam nada acerca de Cristo. Então, essa cidade era famosa por seus deuses, filósofos e construções. Tinha construções lá fantásticas, belíssimas para o mundo da época. Paulo sempre andava acompanhado, mas dessa vez ele caminharia sozinho pelas ruas, já que seu grupo se dividira estrategicamente para confundir os perseguidores de Tessalônica. Eles estavam vindo de Tessalônica. Vamos ver aí em 1 Tessalonicenses 3, o 1 e o 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 e o 2. Uma referência sobre isso. Pelo que não podemos esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para nos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Nesse momento em Atenas, ele estava sozinho. Mas foi necessário aquele momento, porque Deus, quando Ele quer mais pessoas juntas, Ele sabe como trabalhar. Há momentos em que só um é o bastante
para ele fazer grandes obras. E há momentos em que ele separa grupos, há momentos que a obra é feita com mais pessoas, e há momentos em que precisa apenas uma pessoa para que ele faça. Aqui o início da evangelização na sinagoga. Vamos ver um pouquinho a respeito desse tema também. Diante do que observou em Atenas, ele atacou em duas frentes, debater na sinagoga. Ele era estrategista, ele começou nas sinagogas para depois chegar lá no grande centro para ter debate com os filósofos. Então, já era costume reunir-se nas sinagogas com os judeus para ensinar. Então, os judeus já conhecia um pouco, já era religioso, alguns aceitaram aquele evangelho que Paulo pregou, outros não. Mas diante do que se observou em Atenas, ele atacou em duas frentes. Debater na sinagoga, ele começou por ali, com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Nas sinagogas, todos os dias os judeus tinham o direito de falar. E no caso de Paulo, em razão de ser um mestre, oriundo da famosa escola de Gamaliel, a tendência é que fosse bem recebido. Por isso que mais à frente nós vamos ver que Paulo, ele era estrategista e ele conseguiu construir uma ponte para alcançar quem ele de fato queria alcançar naquele momento, que eram os filósofos, os estudiosos. Aqui também ele chegou, ele era visto como um mestre. Eles já sabiam que ele estudou na escola de Gamaliel, que ele era uma pessoa influente e conhecedor das Escrituras. Então ele chegou devagarinho, de mansinho, debatendo sobre temas, até na oportunidade exata ele falar de Jesus, que era, o objetivo dele, pregar a Cristo, pregar sobre a ressurreição de Cristo, pregar que ele era o único Deus verdadeiro. Mas ele teve o cuidado de ir debatendo nas sinagogas com os judeus, mostrando alguns pontos relevantes ali para aquela cultura, acerca até que ele chegasse lá. Eles surgiram no período em que os judeus viviam exilados, espalhados pelo mundo. E os judeus precisavam também se reunir. E todos os sábados eles se reuniam para aprender acerca da lei e das tradições do seu povo. Porque com essa dispersão dos judeus, eles precisavam manter ali a sua cultura, as tradições do seu povo. E aí eles se reuniam para ver sobre as leis, para se inteirar de como as coisas estavam. Então as sinagogas, elas funcionavam para um ponto de encontro dos judeus. E eram literalmente lugar de reunião, onde eles se reuniam para debater sobre religião, sobre leis, sobre cultura, que começaram a ser construídos onde quer que houvesse pelo menos 10 homens adultos na comunidade. Então não importava ali, tem 10 judeus, 10 pessoas que queiram se reunir para conversarem entre si sobre as leis, sobre algumas alterações, sobre algumas mudanças. Então, eles estrategicamente se reuniam nas sinagogas para isso. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo também, com sabedoria de Deus, ele vê a oportunidade para ir chegando e falando daquilo que ele realmente queria, que era falar sobre o Evangelho de Cristo. E combater aquela idolatria, porque a maioria das pessoas viviam sobre essa influência idólatra na cidade. Então, ele teve todo um cuidado de chegar. E naquela época, as sinagogas tinham uma importância muito grande para aquele momento. Naquela época de Jesus,
né, que Jesus andou na terra, que Jesus pisou aqui, Jesus se valeu também dos ensinamentos na sinagoga. Já eram conhecidas em todo o território, não havia dificuldade em achá-las. Tinha vários pontos que tinham as sinagogas. Visto que se não estivessem no centro da comunidade, eram construídas no ponto mais alto ou se tornavam o prédio mais alto, por meio de alguma característica arquitetônica. Era estratégico a construção dessas sinagogas, nos pontos, ou estava no centro da cidade, para que fossem, né, mais fácil de encontrar, de se reunirem, porque é um mundo, irmãos, totalmente diferente do nosso naquela época. Então, Deus já tinha um plano, né? Eu vejo o plano de Deus para a humanidade nos pequenos aspectos. Nesse momento mesmo das sinagogas, que era onde eles estudavam sobre os ensinamentos, sobre o Alcorão, sobre os escritos da época, já era estrategicamente colocado, direcionado. Eu vejo Deus direcionando até a criação das sinagogas. Quem pensou que tinha que ser nesses lugares estratégicos e por que pensou? Não foi só uma sabedoria humana. Eu percebo mais Deus colocando, implantando, assim como até os dias de hoje Ele implanta a igreja, né, em tantos lugares. E naquela época era para chamar a atenção mesmo. E eu achei interessante, eu coloquei essa observação aqui para a gente pensar, que elas eram tão bem construídas, colocadas nesse ponto alto da cidade, chamar a atenção pela característica arquitetônica da época, e ela tinha uma base mais ampliada. E no final do prédio, achei interessante, eu coloquei essa observação aqui. No final do prédio, do lado oposto, na porta dos fundos, né, vamos colocar assim, encontrava-se um cômodo com cortinas onde se colocavam os armários, contendo os rolos da sinagoga. No centro do prédio, aqui ele está descrevendo sobre como era a sinagoga. No centro do prédio havia um bema, ou púlpito elevado. E no bema, uma estante apropriada, onde partes prescritas da lei e dos profetas eram lidas. É como se fosse um púlpito mesmo, e a pessoa ficava lá e lia acerca das leis dos profetas. Eram lidas e o sermão era pregado. A gente vê, hoje existem os púlpitos, né? Existem os altares, e tudo tem uma raiz. Foi lá, observando esses escritos da antiguidade, é que tiraram essa ideia que nós temos hoje, dessas construções. Por que nós sabemos que nas igrejas tinha que haver púlpitos? Tudo originário dos escritos antigos. E era meio que assim, nas sinagogas funcionava assim também. Lia-se a lei, explicava, e lá também tinha, né, as pregações. E era se valendo, não tinha microfone, não tinha caixa de som. A multidão era muito maior do que isso aqui, às vezes reunia grandes multidões. Então eu penso que quem tinha interesse em ouvir a palavra, em ouvir alguma pregação, era um silêncio muito grande para que se compreendesse. Sim? Eu penso que realmente não tinha, né? Tinha momentos ali que tinha muitas pessoas que com certeza não dava para comportar todo mundo, arrumar cadeira, não existia, né? Nem cadeiras assim com um grande número para que todos se assentassem para ouvir. Mas quem tinha um interesse real de ouvir a palavra de Deus. Ia pelo benefício de estar aos pés dos grandes mestres, né, que poderiam passar para eles ali grandes ensinamentos.
Então, aqui o autor colocou um pouquinho mais, descrevendo a sinagoga, né? Fala como era que funcionava lá, e fala assim, ó, esse foi um teólogo que trouxe essa referência, falando que existia uma cadeira que eles chamavam, né, entre aspas, cadeiras de Moisés, que ficavam de frente à congregação e no fundo da sinagoga, junto à arca. Elas eram ocupadas pelos escribas e fariseus mais importantes daquela época. Vamos ler a referência de Mateus 23, 2? 23, 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Tinha os grandes mestres, que eles ouviam ali quem estava também pregando, falando. Por isso que várias vezes a gente encontra aqui no livro de Mateus, Jesus pregando, e sempre os fariseus estavam por perto. Porque Jesus pregava nas sinagogas, e sempre tinha um lá de olho na pregação, porque os fariseus, eles eram bastante conhecedores. Conheciam mesmo, só que não praticavam. Eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Por isso Jesus chamou de hipócritas, né? Que ensinava, mas não vivia o evangelho. Mas quando alguém falava alguma coisa diferente do que eles conheciam, porque eles tinham mesmo conhecimento real, aí eles confrontavam, porque eles poderiam ali debater, ter conhecimento. Mas o apóstolo Paulo tinha também conhecimento, e ele era estrategista, e ele busca ali a proclamação do evangelho de Cristo na oportunidade exata. Aqui ele vai para a proclamação do evangelho na ágora. Nós lemos a referência aqui em Atos dos Apóstolos, coloca ela de novo, Atos 17, só a parte B. Que fala assim, sobre o que Paulo fez, né? Quando eles chamaram ele de tagarela. 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo estava disposto a debater com quem se apresentasse lá. Nesse contexto, ele foi chamado por alguns, eruditos da época, como os filósofos epicureus e os estoicos, que tinham grande conhecimento, porém, ao ouvirem Paulo discursar acerca de Cristo e ressurreição, eles começaram a zombar, chamando Paulo de tagarela, naquele contexto, dizendo que ele estava pregando deuses estranhos, porque eles não conheciam sobre Jesus. Não conhecia, para eles era mesmo estranho falar de Jesus, ressurreição dos mortos, porque eles não acreditavam em ressurreição. Morrer e ressuscitar era algo que não existia para eles, na cultura deles, no conhecimento que eles tinham acerca do evangelho, e ali eles zombaram, chamando Paulo de tagarela. Alguém que fala mais do que devia, charlatão, falador demais, contador de história, zombando mesmo, de uma forma crítica mesmo, zombando. E enquanto outros, que não chamou ele de tagarela, mas ficaram assustados, falando: nossa, esse homem prega deuses estranhos, é pregador de deuses estranhos. E ali, Paulo, sendo apontado como um paroleiro, um falador, que essa palavra paroleiro aparece no Novo Testamento apenas uma vez. Nós vamos ver ela só uma vez no Novo Testamento. Mas naquela época as pessoas usavam muito a fala para comparar
comparações. Jesus usava muito parábolas, né? Parábola nada mais é que fazer comparações, contar uma história baseado em comparações da época. E aqui no Novo Testamento, essa palavra aparece porque existia naquela época um pássaro que cantava muito. E esse pássaro era chamado de paroleiro. Ele era um pássaro que perambulava em busca de alimentos. E ele era muito cantador. Quando ele encontrava os alimentos, ele cantava bastante. E aí eles fizeram essa comparação de Paulo, como se Paulo estivesse falando asneira, falando mais do que deveria, falando coisa que não era correta, porque eles tinham um certo conhecimento, só que eles não tinham encontrado Jesus ainda. Paulo já tinha provado a experiência real de encontrar Jesus e ter sua vida transformada. Eles não sabiam ali o que era Espírito Santo de Deus trabalhando. Eles não tinham esse conhecimento acerca. Então, para eles, realmente era estranho. E Paulo foi acusado, lá em Filipos, de ensinar costumes que aos romanos não era permitido. Por isso, alguns acusavam ele de pregador de deuses estranhos. Porque romper com uma cultura, com um conhecimento que a pessoa tem, é muito difícil. Ali já tinha pessoas com pensamentos formados acerca da palavra. E aí chega ele pregando esse Cristo novo que eles não conseguiam compreender ainda. Por isso as acusações. Paulo foi acusado em Filipos de ensinar costumes que aos romanos não era permitido. Não era permitido acatar ou praticar. Lá em Tessalônica, e possivelmente em Bereia também, judeus o acusaram de ser desleal ao imperador, proclamando outro rei, porque havia adoração, culto ao imperador. Então Paulo dizia que só Jesus podia ser adorado. Só ele é rei, só ele tem o poder. E aí as acusações vieram. E ainda que de modo mais brando, lá em Atenas, e de modo irônico também, porque os filósofos muito cultos, muito estudiosos, né, até no seu trato, na forma de falar, eles, de forma irônica também, disseram que ele era pregador de deuses estranhos. E quando Jesus, ele andou aqui sobre a terra, diziam várias coisas a respeito de Jesus também. O apóstolo Paulo tinha conhecimento sobre isso. Então, Jesus foi acusado, por exemplo, de ser comilão, de ser beberrão. Vamos ler lá Lucas 7:34? Olha, Lucas 7:34. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então, o apóstolo Paulo, ele estava com uma convicção tão grande de que levantes iriam acontecer, que iriam julgá-lo, que iriam apontar, porque Jesus deixou exemplo. Se o próprio Jesus, quando pisou aqui, foi apontado por ser assim, imagina o apóstolo Paulo, imagine nós nos dias atuais. Tem pessoas sensíveis que qualquer coisa que se fala a respeito já é motivo para recuar, para não avançar. Tem pessoas que têm dificuldade em pregar para um pecador, para um católico idólatra, porque no momento em que vem acusações, às vezes não é nem contra a própria vida daquela pessoa, mas citando exemplos de escândalos que um pastor cometeu, que um irmão, um parente próximo, alguém cometeu, a pessoa já se levanta para falar contra, para ver se a gente recua, se a gente tem medo de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele não ligava para isso. Ele tinha convicção do que ele foi chamado para fazer. Ele tinha ousadia para confrontar e conhecimento pleno das Escrituras.
Ó, outros mais ousados cometeram o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando diziam: este não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Essa referência está lá em Mateus 12, do 30 ao 32. Vamos ler essa referência também, onde acusaram Jesus, como se ele não tivesse o poder dado pelo Espírito Santo para fazer os milagres que ele fazia. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Eles falaram contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus fazia aquelas obras de expulsar demônio, mas era através de outro demônio. E aí o pecado da blasfêmia. Então Jesus é o maior exemplo de que, mentindo contra os servos do Senhor, viria todo tipo de acusação. Mas, no entanto, enquanto uns falavam uma coisa e outros outra, ecoava do céu uma voz do Deus Pai que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus deu testemunho de Jesus. Deus deu testemunho de que ele era Filho de Deus e que os milagres que ele operava verdadeiramente vinha de Deus. Como que Jesus ia se importar com o que diziam acerca dele? Ele tinha convicção de quem ele era. Ele sabia que ele era Filho de Deus, então não importa o que dizem a respeito, o Evangelho de Cristo tem que avançar. Ele se preocupava em pregar, e o apóstolo Paulo tinha conhecimento de todas essas questões. Pleno conhecimento, além da experiência real que ele tinha tido com o próprio Senhor Jesus, chamando ele, separando ele para aquela grande obra. O Espírito Santo de Deus tinha levantado ele, chamado, capacitado, e ele estava ali para fazer o que ele foi chamado para fazer. Então, mesmo diante dos debates, onde as pessoas tinham muito conhecimento, ali os filósofos, ele não se acovardou jamais. Ele avançou e pregou, e teve estratégia para anunciar o Evangelho que ele foi chamado para anunciar. Então, aqui no tópico 2 da nossa lição, ele vai falar um pouquinho sobre os filósofos epicureus e estoicos. Eu vou trazer um breve resumo, só para a gente ter entendimento quem era esse povo, de onde originou essas ideias, a forma que eles pensavam. Então, os epicureus, eles eram pessoas que seguiam a linha de pensamento de um grande estudioso por nome Epicuro. Epicuro, ele defendia o prazer como um bem supremo, entendido como a ausência de dor e sofrimento. Olha a forma que eles pensavam. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante, indiferente à vida humana. Eles até acreditavam que existiam deuses, mas que era muito distante, algo inacessível, algo que jamais o humano poderia se relacionar. E que para eles a morte representava o fim de tudo, o que justificava para eles uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Eles não tinham entendimento algum de que após a morte teria um julgamento, eles tinham que prestar conta para alguma
alguma pessoa? Não, então vamos viver intensamente. Se a gente é feliz, se não tem dor, não tem sofrimento, era a linha que eles defendiam. E que morreu, acabou. Morreu, acabou. Então aí chega o apóstolo Paulo pregando um Deus que morreu e ressuscitou, e que nós um dia haveríamos de morrer e ressuscitar também. Nossa, para eles era sem entendimento mesmo. Essa visão, ela colidia frontalmente com o evangelho, a visão que eles tinham. Porque o apóstolo Paulo trouxe um evangelho apresentando vida eterna após a morte. Vamos ver uma referência de 1 Coríntios 15, 32? O evangelho que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. 15, 32. Se, como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aqui ele estava defendendo, né? Dizendo que tudo que ele pregou em Éfeso, a cerca, né? os combates, esses desgastes que ele teve para confrontar essa linha de pensamento, e que se agora os próprios crentes não crescem na ressurreição dos mortos, então o evangelho que ele pregou era totalmente em vão. Mas aqui ele estava chacoalhando a igreja de Corinto para compreender essas questões. E essas linhas de pensamento influenciavam os novos convertidos ainda, que precisavam entender acerca dessa mudança, desse evangelho de Cristo, que agora para eles era totalmente diferente do que eles acreditavam. E os estoicos, qual era a linha de raciocínio deles? Razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno. Valorizavam a razão, a virtude, o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Domínio próprio, né? Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus, não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal, que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo, quanto a imortalidade individual da alma. Concebia que Deus existia, mas que jamais esse Deus poderia relacionar com o homem. Era algo tão superior que era impossível esse Deus ter um relacionamento pessoal com alguém. Com um ser humano, cheio de falhas. Tentavam viver uma vida moral com mais dignidade, controlar as emoções, já compreendia que também não podia viver as emoções à flor da pele, fazer o que quisesse, do jeito que quisesse. Tinha um autocontrole sobre a maneira de pensar, mas negava a divindade. E o evangelho de Cristo, negando a eficácia do poder de Cristo, negando que esse Deus pudesse se relacionar com o homem, não tinha valor algum. Era a forma que eles pensavam, a corrente de pensamento desses filósofos, pessoas extremamente, para a época, inteligentíssimos, conhecedores, mas tinha uma forma de pensar que o evangelho de Cristo chegou ali e bagunçou todo o pensamento deles. Que era uma posição que se opunha diretamente à fé cristã. Vamos ler a referência de 1 Coríntios 15, 12?
essas linhas de pensamento. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? Aqui o sermão de Paulo para a igreja de Coríntios, falando. Porque entre os irmãos estava havendo essa falta de entendimento, essa compreensão sobre a ressurreição. E aí o apóstolo Paulo faz essa pergunta. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Porque acerca deles mesmos, porque morria um parente, morria alguém, e os crentes ficavam extremamente abalados e pensativos, desacreditando na ressurreição. Mas é por conta dessas correntes de pensamento que já havia sido ensinada a eles, demonstrada a eles, essa cultura que influenciava os novos convertidos da igreja. E aí o apóstolo Paulo fala: se vocês acreditam que Jesus ressuscitou, vocês precisam acreditar que também nós, quando morrermos, ressuscitaremos com o corpo glorioso e viveremos com Cristo. Não pode negar uma parte do que Cristo fez, do seu sacrifício, em detrimento de outra. É crer na totalidade das Escrituras. Não dá para acreditar numa coisa e negar a outra. Não dá para se acreditar apenas no Antigo Testamento e desvalorizar o Novo, ou vice-versa. A Bíblia é um conjunto. E aqui nesse contexto, Paulo também é levado ao Areópago, o Evangelho diante da cultura. Ali, enquanto ele demonstrava diante dos grandes debatedores, que vinham para conversar com ele, era como um debate mesmo entre pessoas estudiosas e entendidas do assunto. Mas Paulo, ele teve tantas reações de que realmente ele tinha sabedoria diante daquele povo, mas ele não se abateu, mesmo diante de alguns desprezando ele, chamando ele de falador, de falastrão, mas ele sabia que o ensino que ele estava anunciando era o ensino verdadeiro de Jesus e ressurreição de Cristo. Para eles, aquela linha de pensamento é como se ele estivesse ensinando duas coisas: Jesus é uma coisa, a ressurreição é outra. E eles ficavam naquele desafio muito grande. Paulo não se acovardou. Paulo tinha convicção de que a cultura deles e o conhecimento que eles tinham, nada podia ofuscar o que o Espírito Santo queria fazer, através da pregação do Evangelho. Então ele enfrentou, os desafios que era proposto para ele comparecia para poder aproveitar cada vez mais a oportunidade de disseminar o Evangelho de Cristo. Acovardar jamais, mas preparar e, com presença do Espírito Santo, ter discernimento, compreender a necessidade que aquele povo tinha, embora fossem cultos e tivessem muito conhecimento, ele sabia que sem arrepender dos seus pecados, que sem reconhecer o sacrifício de Jesus, aquele povo não tinha conhecimento que fizesse eles serem salvos. Apenas o Evangelho, apenas o sacrifício, e ele não se acovardou. Preparava, apresentava sua tese com maestria, defendia, colocava os pontos mais relevantes ali, e a verdade de Cristo era anunciada com firmeza, independente do ambiente que ele estava. Esse ambiente cultural diversos naquele lugar, mas ele tinha convicção de que o Evangelho era verdadeiro e que ele precisava mostrar àquele povo o Deus que para eles era um desconhecido, como foi para o apóstolo Paulo anteriormente, antes da sua conversão, mas que agora ele tinha que combater aquele povo e confrontar eles diretamente acerca da idolatria que eles estavam vivendo, porque certamente
Sem a compreensão do Deus verdadeiro, a idolatria ia levar aquele povo todo para o inferno. Todos seriam perdidos. E ele precisava mostrar esse Deus verdadeiro. Porque eles criam, aqui no tópico 2 fala, o Deus criador, sustentador e senhor da história. Então eles tinham um conhecimento de que Deus criou todas as coisas, porque é o Deus que se revelou através da natureza. Deus criou céus e terra, então um Deus que revelou alguns pontos da sua existência. Mas um Deus capaz de transformar, um Deus capaz de se relacionar, um Deus capaz de ser amigo de alguém, era algo inalcançável para eles naquele momento. Até, é claro, né, que Deus, através do Espírito Santo, faz obras extraordinárias na vida de alguns para conhecerem. E na sequência, Paulo proclama Deus como o Criador do mundo. Ele é exatamente aqui que ele consegue construir uma ponte devagarinho, falando, né, desse Deus Criador de todas as coisas, que criou céus e terra. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus não habita em templos feitos por mão de homem, nem depende do serviço humano. Esse Deus é soberano. Ele fez todas as coisas, mas agora Ele quer ir além, habitando no coração das pessoas, não no templo feito por mão de homem. Aquelas idolatrias, aquilo que eles adoravam, não era o Deus verdadeiro, e que Ele não dependia de serviço humano para atuar. E Ele afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limitações das nações. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã, há vestígios de verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Deus não pode ser comparado. Muito menos idolatrada a imagem acerca da pessoa de Deus. Irmão Massalim. Deus é um Deus que pode todas as coisas. E a adoração real é a adoração voltada para o Deus verdadeiro, soberano, que criou todas as coisas, que está desde o princípio da criação. Deus é real. E aí o apóstolo Paulo pega o gancho e vai chamando aquele povo para um encontro real com esse Deus que agora estava sendo ali discorrido por ele nos seus sermãos, pregado, debatido e defendendo que a cultura, que Deus alcançava todos os povos, que Deus, independente da visão cultural daquele povo, havia ali um sacrifício real que Jesus tinha feito na cruz. E que Deus estava ali diante deles, colocando, demonstrando através dos sermões de Paulo, através daquele conhecimento que ele tinha acerca do que era idolatria, do que poderia arruinar a vida daquelas pessoas, e que eles precisavam mesmo crer que existia um Deus criador, sustentador de todas as coisas, e o Senhor da história, um Deus permanente, um Deus que não há sombra de variação, que o mesmo Deus que habitou lá, se fez homem e veio aqui, e andou na terra. Essa compreensão era essencial para que eles tivessem um pouco mais de entendimento acerca do que Deus fizera por eles. Que a obra de Deus estava sendo capaz de trazer para a humanidade essa aproximação do homem com Jesus, com Deus, o Deus da salvação, o Deus da ressurreição. E aí ele chama
o povo ao arrependimento, anunciando que o juízo viria. No final do seu sermão, Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. Ele foi discorrendo, mostrando os pontos, mas no final, ele bateu o martelo. Ele anunciou o Deus verdadeiro, chamando ao arrependimento real. E demonstrando para eles que um dia esse Deus verdadeiro viria e julgaria a cada um, que era necessário eles crescem na ressurreição de Cristo. Porque Ele vai voltar, né? Querendo ou não, acreditando ou não, um dia esse Deus vai voltar. O que nós aprendemos com essa lição hoje? Pregar o Evangelho com coragem, dizer o que a palavra diz de verdade, viver uma vida plena de santidade com o Senhor, independente das acusações, do que falam de nós, não ser casquinha de ovo, ser crente que sabe ouvir uma crítica e não ficar querendo desistir da fé, mas pregar o Evangelho genuíno de Cristo, amém? Que o Espírito Santo possa nos ensinar cada dia mais a sua palavra, amém?